Boa noite, bom dia e boa tarde, depende sempre do horário que você está vendo. É mais um AsaCast, programa esse do Aeroclube de Blumenau. Faço menção aí dos nossos apoiadores, patrocinadores que fazem esse programa brilhantar cada vez mais, que é a Nuvme Sistemas, Flyjet Aviation, Valhall, Hangar 33, Labella Pizzaria, Proteção Marcas e Patentes e Ruka Motos, são os nossos apoiadores. E hoje o nosso convidado especial, nada mais, nada menos, e há pedidos, né? Porque teve uma fila de pedidos aqui. O Rodrigo Dambo, para quem não conhece, o amigão, o Rodrigão. Eu gosto de chamar ele de Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Andrei. Boa noite, Sérgio. Boa noite a quem nos assiste. Boa tarde ou bom dia, dependendo do horário, né? Horário, né? Porque agora a internet não tem muita questão de horário, né, Rodrigo? É verdade. Hoje, graças a Deus, é um grande ferramenta. Mas o pessoal te chama como? Porque eu vejo uns chamar Rodrigão, outros Dambo. Dambo. Na aviação? É Dambo, né? Uns me chamam Dambo, outros me chamam Rodrigão. Mas normalmente como Dambo eu sou muito conhecido. Tem Dambo, pouco, né? Conhecido também, né? Imagina. Então... imagina. E é uma figura, né? Porque voa tudo, né? Voa tudo quanto é máquina. Graças a Deus consegui. Tive oportunidades muito boas de voar. Muitos aviões, né? Muitos tipos de máquinas. E onde começou, Rodrigo? Onde é que começou isso aí? E com quantos anos? A veia de aviação na minha vida entra pelo meu pai. Uhum. Meu pai se fez piloto privado com 17 anos. No Uruguai, eu sou uruguaio, nasci no Uruguai, na fronteira com o Brasil, em Rivera, fronteira com Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Parceiro do Gaúcho da Fronteira. Claro. Aí eu morava do lado brasileiro e estudava do lado brasileiro. Fui alfabetizado em português, estudei e cursei meu ensino fundamental e médio no Brasil. Me formei piloto no Brasil. Então, a minha aviação começa com a veia do meu pai. Meu pai se fez piloto com 17 anos, porque meu avô, na época, e meu tio-avô, eram os maiores produtores de gado na época da América Latina. No Uruguai? Não, eles tinham fazenda no Uruguai, no Brasil, na Argentina e no Paraguai. Olha só. Então, a aviação, o avião, era uma ferramenta de trabalho. Se hoje ainda em algumas regiões existem dificuldades de deslocamento por falta de estradas, imagina naquela época, anos 50, anos 60, anos 40. E ali foi que teu pai despertou para a aviação? Claro, meu avô pediu para ele que fizesse o curso, porque eu tive vários tios pilotos. Quer dizer, já vem de uma família, então. Claro, mas se fizeram pilotos não por, vamos dizer assim, pela paixão de voar. Não é pelo hobby, porque precisava. Era uma necessidade, não uma paixão. Mas meu pai gostava. Meu pai era um apaixonado por ferros, como a gente diz, carros, motos e aviões. E aí eu comecei a voar com meu pai, diz o meu pai, na barriga da minha mãe. Meu pai tinha um North American Avion L-17. É o primeiro quadriplace que teve meu pai. E eu comecei a voar dentro da barriga da minha mãe grávida. Então a minha aviação nasce com meu pai. Meu pai era fazendeiro, estava na agropecuária. Sim. E aí, desde que eu conheço por gente, tinha aviões na minha casa. Meus tios tinham aviões, meu pai tinha mais de uma aeronave. Teve várias, mas eu me lembro do Piper PA-12, um Cherokee Six que ele comprou zero nos Estados Unidos e ele mesmo trouxe. Meu pai acabou fazendo comercial multi-FR. Olha só. E acabou voando mais de 10 mil horas. Que é isso? Isso que não era hobby. Não era hobby, era trabalho. Mas ele gostava. Ele voava para ele mesmo. Claro, e ele despertou a paixão. Então, que legal, cara. Sempre se podia ir de avião, era uma desculpa. Ia comprar gado, eu me lembro eu acompanhar meu pai. Isso num tempo que o céu não é a gaiola de hoje em dia. Onde tinha mais aviadores do que pilotos. Sim. Né? Sim. E, por exemplo, eu comprar gado, pedia que preparassem um cavalo encilhado, ele chegava, olhava o campinho, aqui eu poso. E ele fazia para mim, aonde é que podemos pousar? Eu me lembro de 10 anos de idade, menos também. Quase que nem helicóptero, pousar em qualquer lugar. Meu pai, olha aqui, está verdinho. Não, ali é um banhado, está muito verde. Vamos pousar aqui no campo. Aqui tem um trilho de ovelha. Quem conhece lá do sul sabe o que é um trilho de ovelha. Deixa uma marquinha, tipo um risco no chão. Sabe que está firme. A ovelha só caminha em lugar seco. Sim.
E assim, esse tipo de coisa. Então, eu me criei nesse ambiente. Entendeu? Com meus tios também. Sim. Então, nasce minha aviação. E parece que vocês têm uma propriedade que ainda tem uma pista lá, né? Eu tenho uma propriedade, é minha propriedade. A tua propriedade. E é no lado uruguaio? Eu tenho uma propriedade que é do lado brasileiro, em Santana do Livramento, é o único aeródromo do município. E eu estou do lado da cidade, estou a 2 quilômetros da borda da cidade, e eu tenho 2 pistas. E eu estou sobre a linha divisória, mas estou do lado brasileiro. Cara, bem pertinho da vida. E eu conheci com meu pai. Está homologado ainda? Sim. Está homologado. É o único aeródromo da cidade. Se fechar, dá um problema na cidade. Mas é asfaltado? Não, grama, né? Tem 2, basalto superficial com grama. São 2 pistas, uma real com 940 metros e a outra com 800. Cara, legal. Mas o município usa não, só é particular. A pista é privada, é minha. Sim, não tem nada a ver com o município, nem governo. Mas eles não, o pessoal do município não usa, não? Não, eu atendo voos, vem voo do estado, mas eu atendo os voos. Sim. É a única, não tem outra. Entendi. E é o extremo sul, né? É o extremo sul. Sim. Que legal, cara. E lá eu conheci com meu pai, quando eu era criança, de 6, 7 anos. Se criasse na aviação com teus tios junto, evidentemente. Claro, eu me lembro, meu pai tinha fazenda na Argentina, tinha fazenda no Uruguai, tinha fazenda no Brasil. Eu me lembro de voar com meu pai para todos esses lados. E já em seguida tu fez o PP daí, com 17, 18 anos? Não, ou fizesse planador antes? Não, eu fiz planador primeiro. Mas eu começo... Eu me lembro, eu tenho flashes de memória assim, meu pai me sentar no colo dele, Skylane, de Cherokee, de Baron. Me lembro de sentar no colo dele com 5, 6 anos de idade e manter as asas niveladas, manter o rumo. Já com 12 anos de idade, me permitia fazer uma decolagem de Skylane com ele, entendeu? E era... Assim começou a minha aviação. Que legal. Mas eu comecei oficialmente em 1983, em Ribeirão Preto, no Aeroclube de Ribeirão Preto. Aí fosse morar lá para fazer o curso. Morar lá e fiz o meu primeiro curso, que foi de piloto e planador. Planador. Comecei voando planador. Para quem não conhece, é planador, é avião, é acrobacia e é paraquedismo. Depois vamos chegar lá, né? Que eu sei que tu soltava também, né? Também. Daí fizesse em Ribeirão Preto, o teu PP. Fiz o meu PP em Ribeirão Preto, fiz o meu curso de instrutor de planador em Bauru, e aí fiquei dando instrução em Bauru um tempo, em Ribeirão Preto, de planador. Depois vim para o Rio Grande do Sul, para Caxias do Sul, porque eu trabalhei um tempo numa revenda da Microleve, Ultraleve. Eu lembro dessa revenda. Aí voei muito, primeira geração e segunda de ultraleve. E aí vim para que embaixo não era o leme, era tipo do spoiler. Spoiler, Mexia só spoiler. Tinha o leme de direção na mão. E embaixo era o spoiler. E no pedal era o spoiler. Dos MX-2, que era o Quicksilver, né? Americano, produzido no Brasil. Sim. E os MXL já tinham aileron. Sim. Mas aí foi... E no Rio Grande do Sul tu fosse para o Aeroclube do Rio Grande do Sul, daí? Vai lá? Primeiro fui para Caxias do Sul. Tá. Aí tinha uma empresa, na época, uma pequena fábrica de ultraleves, que tentou um sucesso, mas se chamava Planasa. E aí eu fui para o Args, onde fiquei um tempo no Args, fiz o meu PP, fiquei dando um pouco de planador, e aí fiz o teórico do PC, do IFR, voei bastante horas lá. E aí depois vou para o Uruguai, convalido minhas carteiras e continuei. Era só convalidar? Como é que era? Não, naquela época, ou seja, a convalidação exigia uma prova de regulamento, fraseologia, mudava o idioma. Mas eu, como sempre fui bilíngue, não tive maiores problemas. Aí tu convalida. Hoje a tua carteira ainda é convalidada? Tá em dia, vamos dizer. A pergunta é essa. Não, a Uruguaia hoje eu não mantenho ela em dia porque eu não vou. Não vou lá, né? Uruguai, então eu mantive ela até 2020, por aí, ou 2019 eu mantive ela. Pouco antes da pandemia. Sim. Aí eu mantive ela, depois não mantive e mais. Quando tu vem para... Porque hoje tu mora em Itapema, né? Moro em Porto Belo. Morava em Itapema, agora mudei para Porto Belo. E quando é que tu... O que deu para tu vir para cá? Porque ali que a gente se conheceu, né?
eu, por já exemplo, faz tempo, né? Claro, toda essa região eu conhecia desde criança com meus pais. A gente vinha parte das férias, vinha ou para Florianópolis, ou para Balneário Camboriú, ou para Bombas, ou para Itapema. Então eu conhecia desde criança toda essa região e sempre gostei muito dessa região. Sim. E aí, com o andar dos anos, muitos amigos, alguns clientes de intermediação de negócios de aviação, sempre despertando um interesse de vir. Minha esposa tinha morado 14 anos em Florianópolis, é lá da minha cidade, então tinha cada vez que a gente vinha de férias aqui, que eu tirava minhas férias, depois que terminava a minha safra de aviação agrícola, a gente vinha para cá e quando eu voltava para casa, ela voltava chorando, né? Queria ficar, né? Entendi. Aí tudo isso evoluiu ao ponto que nasceu o condomínio aeronáutico Costa Esmeralda. Tu tá desde o comecinho lá? Eu tô quase desde o começo. Conheço desde o começo, desde que começou em 2008. Sim. Mas aí na época eu não me animei a comprar, tava muito rústico, vamos dizer assim, a coisa, né? Falamos sobre isso num episódio. Tava Que acabou dando muito certo, né? Depois. Mas é aquela coisa, atirou no que viu, acertou o que não viu, né? Sim. Estava muito rústico naquele momento. Eu não me animei a negociar no primeiro momento, né? 2008, 2009 também. Quando era 11 mil reais o terreno. Não era... Não, pequenininho era 11 ou 15. Não era mais, um pouquinho mais. Mas não me animei, era muito cru ainda. Meu Deus, está muito mato ainda, né? A pista era... Quando eu comprei, não sei se foi 2010, novembro de 2010 ou 2011, não me recordo bem, a pista era de grama, né? Sim. Aí um ano depois a gente fez ela de asfalto, aí nós não tínhamos taxiway, a entrada do Costa ainda era de terra, chovia, era um lamaçal. É que ninguém imaginava, né, Sérgio, que ia ficar daquele tamanho, né? Foi indo. Eu conheço lá desde que eu não era ali. Era aquela pista que era atrás. Não, mas aí não era Costa Esmeralda. Sim. Não, era outra coisa. Mas era atrás. Eu conheci o Costa, por exemplo, mais da metade do terreno do Costa era um palmital. Que quem me levou lá foi o Fernando Pesalli, o argentino dono do hotel e pousada Atalaia, lá em Mariscal, que a gente já se conhecia. Que tá lá, né? Sim. O Fernando tem hangar também na mesma rua que eu tenho. Sim. Aí foi o Fernando que me levou lá. E aí eu mesmo falei, Fernando, isso aqui não vai conseguir nunca virar Era muito rústico, muito assustador no começo. Era uma rabisqueira num papel que ele vendia, uma rabisqueira que tu... Era difícil acreditar. Era difícil. Ele vai vir em março falar aqui, o Flávio. Aí depois, claro, foi evoluindo. 2010, 2011, não. Aí já tinha área de lazer, piscina, já tinha alguns hangares, já estava com Já tá com um formato diferente, né? Claro, toda a avenida de acesso era de terra. Chovia, era um lamaçal, praticamente. Tu atolava ali, né? Então tinha algumas pouquinhas taxiway. A minha taxiway, por exemplo, até o meu terreno do meu hangar, na época, só tinha uma pequena parte dos dois lados da rua, ou seja, frente e frente de hangar. No meu hangar ali só tinha do meu lado. Eu me lembro o Silvano, o hangar dele, eu me lembro que eu ajudava ele a tirar o bravinho, botava umas tábuas quando chovia para poder tirar do hangar. De lama, né? Que tinha lama. Tinha muita lama. Então a tua vinda para cá foi 2000 e... Eu comprei em 2010 ou 2011. E já estavas morando aqui? Não. Eu vim morar muito tempo depois. Depois aí. Mas eu te conheci nessa época. Sim, aí eu vim morar depois aqui, eu vim morar em janeiro de 2013. 4 de janeiro de 2013 foi, vamos dizer assim, a mudança oficial. Tá. Família, casa, tudo. Já tinha comprado casa em Itapema. Meu hangar já estava construído. Porque eu comprei e construí o hangar muito rápido. E aí já... E aí já tinha o extra na... Tinha, né? Não. O extra eu comprei em 2013. Pois é, 2013, quando tu fez o hangar. Mas eu comprei ele em abril, mas eu mudei em janeiro. Comprei ele em abril. Trouxe ele em novembro, porque aí a gente deu uma revisão geral muito grande. Você fez a pintura, você fez a desmontagem praticamente completa do avião. Só não se desmembrou a asa, mas você fez uma revisão de 1000 horas muito profunda. Estava falando antes, a gente falou antes e pulou isso aí. Ele é por causa das fazendas de vocês, né? Com avião agrícola, né? Sim. Teu pai tinha isso, né? Não. Ou você contratava? A gente contratava. E tu voasse agrícola também? Voei de 88 até 2010. Tu voasse? Minha primeira safra, eu ainda não estava PC checado. Aí eu trabalhei com um amigo do meu pai, que foi meu primeiro emprego na aviação agrícola, foi alguns anos com ele.
E como é que é a experiência, assim? Até porque a gente até agora não falou com ninguém aqui, né, Sérgio, de agrícola. A aviação agrícola é uma aviação... O envelope de operação e segurança é justo, não é uma aviação, vamos dizer assim, que todo piloto se sente, ou aviador se sente confortável, não é todo mundo que é limite, que né? se sente bem. Claro, as margens são muito apertadas. Tá? Então, a tua operação é uma operação crítica, sim. Não é uma operação que diga, é uma operação suave. Não tem nada de suave. Tu voa sempre com o máximo de carga possível, tu voa... velocidade, baixa altura. Não, pistas, nunca. 99% das tuas operações não são numa pista de asfalto. A maioria das operações são em pistas improvisadas. Picada. Improvisadas, ou é uma rua interna da lavoura. Não é todo mundo que tem uma pista estruturada, dependendo da região. E isso é bem diferenciado no Brasil. Por exemplo, no sul do país, hoje já tem mais uma consciência disso, mas antigamente não tinha. O agricultor te fazia uma pista hoje aqui e para o próximo ano ele tinha arado para plantar ali, já a pista não mudava, tu tinha que fazer do jeito dele. Claro, hoje graças a Deus evoluiu. Eles falam muito que a aviação agrícola hoje, comparado com a executiva, a aviação de linha, é uma das que mais paga. É a que mais paga ou não? Como é que é? Ou é mito isso aí? Olha, eu estou fora do mercado desde 2010, mas eu tenho muitos amigos que são proprietários de empresas de aviação agrícola. Não, paga muito bem. Só que a exigência a nível técnico... É trabalho também, né? O cara trabalha, né? Porque o teu nível de horas de trabalho... A carga de horas de trabalho por dia é muito alta. Tá? Porque tu acorda, por exemplo, vai fazer uma safra de verão. Vai voar no sul do país, por exemplo. Tu começa a acordar 4h30 da madrugada para começar a voar 5. Até as 10, 11. Dependendo da temperatura e o que tu for fazer, se é um herbicida. Sim. Tu tem que parar antes, depois começa lá da metade da tarde para frente. Ou seja, tu tem uma carga de trabalho bem grande. Tem dias que tu consegue voar, vamos dizer assim... O dia todo. O dia todo. Mas é muito exigente, entendeu? Não é... Tu administra vários parâmetros em voo. Tá? Eu comecei a voar com bandeira, não tinha a marcação de lavoura, de passar em cima da lavoura, era feito por pessoas a pé com uma bandeira. Como é que era isso para nossos ouvintes? Era tragicômico, né? Porque tu ensinava... Tu escolhia do lado que iam começar, os bandeiras, fazia um briefing com os caras, caminha assim. O bandeira, o que é? Ele ficava com a bandeira na mão até o final. No final. Vamos dizer assim. Mastro. Um mastro, uma bandeira. Para tu, então tu botava a caminhar os caras numa posição que tu tivesse visibilidade deles em qualquer parte da lavoura. Sim. Tá? E aí tu ensinava a caminhar os caras reto. Ninguém caminhava reto. Tá? Principalmente lavoura de arroz, que tem taipa, que tem irrigada, né? Lavoura irrigada. Começava aqui e parava lá. E aí começava a dar as diferenças. A experiência depois te levava a compensar. Tu nunca voava com vento de frente, não se voa, nem com vento de frente, nem com vento de cauda, porque tua faixa varia, né? Então, mas aí começava. E quanto maior a quantidade de bandeiras, assim, lavouras que tu tinha que botar, de repente, 4 bandeiras, pelo tamanho, entendeu? Para ter o tiro era longo. Então, aí começava Isso é quando não tinha GPS, né, na época? Não, depois veio a era do GPS. Sim. Claro, aí melhorou a qualidade de aplicação, a precisão. Sim. O salto foi tremendo, né? Tremendo. Mas a área que tu aplicava lá era... Lisa? Não, dependendo do tipo, né? Porque, por exemplo, tu fazia uma soja, não precisa ser área lisa. Sim. Uma soja nas coxilhas. É diferente do Mato Grosso, né? Mato Grosso é mais liso. Nem todos os lugares do Mato Grosso são... Que assim tem um são planos, tem né? um sócio nosso aqui que faz as bananas aqui. Claro. Aqui é morro. Sim, e é muito perigoso. Isso aqui tu não voa com cargas muito altas, mas tu voa com cortante de vento, tu voa em condições bem... Mesmo que tu voe com 250 litros, entendeu? É muito perigoso uma cortante de vento. Por causa do morro, né? Claro. Tu tem várias variáveis ali que tua margem de segurança se estreita. Então, tu gerencia várias informações, porque tu está olhando o GPS, tu está
controlando nos balões, vamos dizer, o teu painel, tá? E durante o tiro tu ainda está tentando olhar na periférica tuas barras para ver se não estourou um diafragma num bico e tu tá jorrando em vez de pulverizando, se não entupiu, ou seja, tu gerencia várias coisas. Ele é crítico. Aqui eu sei que é bem crítico, o Klaus falou, né? Que é bem muito crítico. A banana, eu nunca voei na banana, então, mas já assisti várias aplicações. Ele fala que ele é o dono da empresa, ele é piloto e tal. Ele fala que ele volta a voar, quando é banana, ele volta a voar. Claro. Volta a pilotar o avião porque ele tem experiência, já voou várias safras, né? Mas tem gente que não quer voar. É que a banana eu me lembro do Luiz Carlos Delaglio, também, o Del. Cansei de ver ele aplicar, a gente era muito amigo e vi ele aplicar aqui perto de Massaranduba, todas as regiões. É crítico, e conversei muito com ele. É um voo crítico. Tem regiões mais críticas ainda. Eu me lembro, um amigo, o Araújo, voou muito na banana, voou também ali em São Paulo, e tinha lugares que só podiam fazer morro abaixo. Eu me lembro que o Araújo me contava, olha, eu nunca voei, mas assisti várias aplicações. É crítico. Mas é uma aviação que paga bem, né? Paga bem, só que qual é o problema de hoje em dia? Formação de pilotos. Sim. Porque os aviões agrícolas são convencionais. Lamentavelmente, por uma, vamos dizer assim, uma distorção cultural de aviação, por várias razões, foram levando a aviação de formação base para aviões triciclos. Sim. E o triciclo é um avião que perdoa e encobre muitas coisas. Sim. Ou seja, não é que por ser triciclo, mas ele é muito mais manejável e sólido. Tá? Principalmente a linha Cessna 150 e 152 são aeronaves que inclusive perdoam demais. Encobrem, vamos dizer, às vezes até pequenas deficiências de coordenação de comando, esse tipo de coisa, entendeu? São aeronaves muito benévolas, muito fáceis de voar. Então, tu pegava, por exemplo, nesse país, quantas dezenas de milhares de pilotos foram formados entre Paulistinhas, Cap4 e P-56 e aeroboeiros? Dezenas de milhares. Sim, lá atrás. Tá? Lamentavelmente, se tirou a cultura do convencional, ou está se tirando, tu conta nos dedos hoje, os aeroclubes que ainda... Nós voltamos, está sabendo? Fiquei sabendo, graças a Deus. Tá? Então, quantos aeroboeiros se abandonaram? Vieram, se eu mal não me recordo o número, 387 aeroboeiros vieram da Argentina, 0. 96 rebocadores e o resto 115. Eu acho que mais da metade não existem mais. Mas a maioria foram abandonados pelos próprios aeroportos. Aqui, né, deu muito incidente, né, dava muito incidente e tal, e foi abandonando por causa, assim, a questão aí a questão operacional, né? Mas sabe o que, Andrei? Eu te digo assim, ó, e aí eu posso falar, vou muito convencional, e tem aviões convencionais. Sim. Né? E aviões... Aí é a qualidade da formação do instrutor. O que acontece? Nós conversamos muito isso com o Norton. Sim. Que é o nosso chefe de instrução. Claro. A gente vem de uma geração que te ensinavam e te treinavam em dinâmica de voo. Porque as aeronaves, independente da tecnologia embarcada no painel ou na aeronave, motores, a dinâmica de voo continua a mesma, independente do tamanho do avião. Os aviões voam pelo mesmo efeito aerodinâmico. Uns mais rápidos, mais pesados, outros mais lentos, mais... Então, a dinâmica de voo que o piloto precisa saber é a mesma. Sim. Por mais que os comandos sejam... E o convencional, ele te traz isso, né? Quem voa convencional, sempre desde criança ouvi isso, quem voa convencional voa qualquer avião. Quem voa triciclo não voa convencional, se não for treinado. Sim, sim. Né? Nós estamos fazendo aqui... Mas a gente... Só um parênteses, desculpa. A gente nota a diferença de um piloto que aprendeu a voar num convencional. O piloto, ele exige mais cuidados. Tá? Mas ele está mais atento, né? O controle direcional do avião, ele é bem mais exigente, porque tu tem o centro de gravidade fora do centro de eixos. Então, os efeitos de giro em solo são muito mais pronunciados. Os efeitos de levantar uma asa ao vento também. Ou seja, o piloto precisa ser mais preciso. Sim. Mais afinado. Mais caprichoso. Sim. Então, a gente sente a diferença. É que nem uma pessoa que aprende a voar de planador e uma pessoa que não aprendeu a voar de planador. Bem notória a diferença.
O planador te dá a sensibilidade, né? Te dá uma sensibilidade de voo muito grande, uma percepção ao voo, uma consciência, uma percepção dinâmica do voo muito superior. Não foi à toa que os alemães treinaram mais de 120 mil pilotos na Segunda Guerra Mundial, né? Em planadores. Todo mundo aprendia a voar em planador antes de... E tem uma história que fala, né? Eu não sei se isso é mito ou real, né? Que a Lufthansa ela só contrata comandantes que passaram por planador. Eu tenho não sei, de uma época, talvez. Eu tenho um amigo que era argentino, a mãe dele era alemã, nasceu na Argentina, tudo. E ele se fez piloto na Argentina. Aí foi fazer um curso na Alemanha, e aí começou a namorar uma moça lá, e ele tentou entrar na Lufthansa. E aí o Adrian não conseguiu, porque a Lufthansa te fazia de zero. Te pegava, na época, hoje não sei, na época te pegava de zero. Ia para o planador? Ia para o planador, do planador ia para um P-18, do P-18 fazia o privado na Alemanha, em Cherokee, e depois ia fazer o comercial no Texas, comercial multi-FR no Texas. Estados Unidos. Tu vê. Fazendo aqui um parênteses sobre a escola, né? O Norton, tu sabe, dispensa comentário, né? Sócio, um dos pilotos da Van, hoje voa o Challenger, né? Acho que sim. Ele voa o Challenger e da Van. E é o nosso, né? 22 mil horas. É contemporâneo meu. Contemporâneo teu, da tua época, né? E aí, o que a gente fez? Juntamente com o Sérgio, a gente falou, cara, a gente precisa melhorar a qualificação dos nossos alunos. Para isso, nós temos que mudar a qualificação dos nossos instrutores. Claro. E agora, para ser instrutor no Aeroclube, tu tem que fazer no mínimo 8 horas de PA18. Mas isso nós conversamos com o Norton, porque meus recheques têm sido normalmente com o Norton no P18 há mais de 10 anos, né? Então, a gente sempre, porque a gente, como é contemporâneo... É outra coisa. E aí nós dissemos, cara, aqui tem que ter instrutores sênior para a gente treinar. E é verdade. Sim. É verdade. Sim. E é verdade porque a qualificação e a régua é por causa do sênior. O problema não é o aeroboeiro, não é o avião convencional. Sim. O problema é que as novas gerações, eu vejo assim, antigamente, tu chegava num aeroclube, o instrutor era um cara, chegava um guri de 17, 18 anos, e o instrutor tinha de 25 anos para cima, 30, já era um cara maduro, casado, já tinha uma bagagem de voo de, no mínimo, sei lá, umas 1000 horas a mais. Sim. Já tinha um emprego, o aeroclube tinha instrutores. Ele mantinha o emprego e fora, sim. Então, eram pessoas maduras, tanto na profissão da aviação, como instrutores e como pessoas. Então, olhavam um guri. Hoje em dia, a coisa evoluiu para um ponto que eu, no pessoal, não gosto. Foi para um ponto muito empresa, muito fabricar piloto que nem fabrica linguiça, como eu digo. Linha de produção. Claro, o cara chega, até eu faço uma brincadeira, digo, o cara chega pela porta do fundo do hangar, de boné, camiseta, bermuda e chinela de dedo, e 1 ano e meio depois está na porta da frente do hangar, com calça social, camisa social, com birimbela, sim, óculos Ray-Ban, relógio complicado e falando difícil, é comercial, multi, FR e INVA. Não estou desmerecendo. E daqui 1 ano ele está contratado. Mas não tem vivência. Sim, mas é isso aí que está acontecendo. Não é que tenha... É que é diferente. Então, o cara naquela época, ele tinha outra consciência. Na minha visão e na minha experiência, os instrutores tinham outra consciência de responsabilidade de transmitir um conhecimento que hoje ficou muito industrial. Sim. Entendeu? Por isso a gente vê aberrações de vez em quando. Sim. Eu não vou comentá-las aqui, mas... Sim. Entendeu? Aberrações de pilotos que não conseguem fazer coisas básicas, como dizia um amigo meu, pô, hoje tu vê os pilotos morrendo de curva. Os stall não conseguem reconhecer um pré-stall, e a dinâmica de voo ela continua a mesma. Nunca mudou, né? Nunca mudou. Mas tu sabe que é o que a gente passa por aqui, né, Sérgio? Vamos lá, a demanda está alta de pilotos, alta, né? E a gente até num dos episódios a gente falou sobre isso, né? Existe uma diferença muito grande de tu contratar um piloto, mesmo que for novato, mas um piloto que foi INVA, do que um piloto que terminou o curso e nem INVA foi, né? Ele nem passou por essa experiência de ser um instrutor de voo, né? E a questão de a gente
colocar essa régua, né? Colocamos um avião que é convencional, que é um avião que tem que saber voar, né? Tem que saber sentir ele. Como uma regra para tu tais ali como um instrutor, isso aí também já nivela a questão dos alunos. Com certeza. Né? As companhias não estão nem aí, elas querem o cara que sabe operar, tem o número de horas, estão chamando já com 250 horas, 200 horas, estão chamando. É que existe uma coisa, Andrei. No mundo não é exclusividade do Brasil. O Brasil é o segundo país em quantidade de aeronaves no mundo. Sim. Depois dos Estados Unidos é o Brasil. Sim. O Brasil tem mais aeronaves que toda a Europa Ocidental junta. Sim. Nós na categoria geral. Né? Então a demanda de pilotos no mundo é muito grande. Uhum. Formar um piloto, vamos dizer assim, para ter um bom estándar de operação e de conhecimento, dependendo do lugar, vai te demandar 2 anos e meio para formar um cara multi, FR, comercial. 3 anos e meio. Não, na média está levando 2 anos e meio. Tá? Para tu dizer que o cara tem aí uma bagagem de umas 500 horas. Vamos ser... Antigamente os caras conseguiam, de repente, mais... Bom, bota umas 500 horas, não serão 600. Só que hoje, eu vejo assim, ó, sempre teve a famosa caneteada de horas, mas hoje tem muita falsa experiência e muita deficiência. Qual é o grande problema da aviação, no meu ver? E não é, como eu disse, não é exclusividade do Brasil. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa. É a má formação básica do piloto. O primeiro curso. A cultura. E a formação dinâmica. Eu me lembro, há 2 anos atrás, a gente conversava com o Machado, do Aeroclube do Rio Grande do Sul. Sim. E o Machado sempre foi dessa ideia. Ensinar dinâmica de voo. Por exemplo, eu já ouvi absurdos de não dar full flap numa aeronave porque deixa os comandos lentos ou perde o comando de profundor. Coisas básicas, sabe? Avaliações, capacidade analítica de situação. Pode ser por vento. Eu vejo que se perdeu muito isso. Por exemplo, uma coisa bem notória. Tu vê uma operação numa aeronave, muita gente às vezes não consegue fazer um flare, um avião triciclo, botar ele sobre o trem principal e depois tocar. Após os 3 pontos, né? Exatamente. Ou voa sobre a pista, que é o pior. Claro, porque aí é como eu digo vem assim, com alta velocidade. O avião não tem vontade própria, eu tenho que ter o domínio técnico, mecânico e dinâmico dele para colocá-lo aonde eu quero. Sim. Ou seja, ou numa certa área. A mim, eu fui treinado, formado, que o pouso se efetua o toque na pista no primeiro terço do primeiro terço de pista. Sim. E no segundo terço da pista, independente do tamanho que ela tenha, eu tenho que ter a aeronave controlada tá, numa velocidade de parada bem antes da metade do último terço. E essa é uma coisa que hoje parece que se esqueceu. Mas as regras continuam as mesmas. Por isso, por exemplo, hoje, excursão de pista, varar a pista, como a gente dizia antigamente. São coisas que... Cultura da remetida, por exemplo. Que nem o caso que aconteceu agora há pouco, lá em Ubatuba, com o Citation. Tá? Iniciar uma remetida tardia demais. Sabe? Não sou o juiz do acidente, nem pretendo... Mas eu vejo que faltou uma melhor avaliação da situação. Mas, Rodrigo, nessa tua análise toda aí sobre instrução, falta de capacidade do instrutor e coisa e tal, não tem no meio desse negócio também... porque assim, eu vejo aqui no Aeroclube ao longo desses anos, assim, tem aquele que nasceu para voar, e tem aquele que o aviador e o piloto. Claro, são bem... Existe isso, ainda existe. São dois, como dizia um amigo meu que é um grande instrutor, são 2 seres diferentes. Né? Sim. O aviador é inato, está dentro dele. Ele já tem uma percepção natural. Era como tu pegasse, por exemplo, um piloto de corridas como um Ayrton Senna, um Schumacher, um cara que é inato. Sim. Ele já é intuitivo. Mas existe isso, né? Existe. Esse é o dom. Para mim é o dom que Deus coloca. É como tu vê uma pessoa... Existem dons em muitas áreas, né? Sim. Então, por exemplo, nem todo médico é cirurgião. Sim. Então, é isso. Tem o dom. Sim. Eu acho que piloto a gente consegue fazer
praticamente todo mundo. Mas aviador se nasce. E eu percebo muito assim, percebo aqui principalmente a gente que tem muito contato com eles, né? E sinto ver nitidamente aquele que tem o dom e aquele que não tem. Sim. E aquele que tem o dom, quando vai para a instrução, ele consegue transmitir muito melhor para o teu aluno. Tá? Mesmo não sendo daquele que não tem. Claro, mesmo não sendo uma pessoa, vamos dizer, porque tem pessoas que sabem ser didáticas, tem outras que não, tem outras que tem que aprender a ser didático, né? Porque às vezes a gente tem o conhecimento, tudo, mas não sabe transferir, né? Exatamente, não sabe transmiti-lo. Mas com certeza o aviador transmite muito melhor o conhecimento. Isso a gente conversou muito com o Norton várias vezes, sabe? Transmite o conhecimento melhor. Eu acho que, como a gente estava falando, que a formação base é o grande problema no mundo. Isso faltam é geral, instrutores, vamos dizer assim, que todo mundo que chega no aeroclube quer sair o mais rápido do aeroclube bem formado. Esse é um problema. Esse é um problema muito grave. Esse talvez, hoje, vou te dizer, hoje talvez é um dos maiores problemas que a gente sofre aqui. Hoje eu fiz uma reunião referente a isso, com os INVAs. Eu falei, cara, vocês têm tudo 21, 22 anos, vocês ficam calmos, cara. 100 horas a mais, 200 horas, daqui a 3 meses não vai mudar a vida de vocês. Não, mas se o cara não sair, porque não sei o que. Tem alunos que saem, fez o PC, checou o PC, já sai para voar. Eu não sei se é o problema deles ou de quem contrata, né, Sérgio? Mas então isso é complicado. Muitas escolas acho que é dos hoje... dois. Porque assim, nós rodamos muito INVA aqui, nós passamos muito INVA. Claro, mas né, esse Sérgio? é o problema. Por exemplo, média de 15 por ano, cara. Quando eu fiz o meu primeiro curso de planador, meu instrutor, eu tinha 18 anos, meu instrutor tinha 28 anos, era casado, tinha 3.500 horas de voo, trabalhava para uma usina, voava no Seneca, e fazia voos freelance, ou seja, tinha uma bagagem de voo sólida, com conhecimentos muito sólidos. Então, eu era um guri. Ele já me olhava, já sabia as deficiências, entendeu? Conversando, voando, já sabia. Então, se deteriorou muita coisa nessa velocidade de produção, vamos dizer assim, de hoje. Entendeu? Muitas escolas, hoje nos Estados Unidos, estão contratando instrutores sênior. Mas esse sênior, vamos lá, para a gente contratar, vamos supor, hoje a gente tem um sênior, que é o Zibel, né? Que voa Feno, sim, mas está ensinando PA-18. Pergunta qual avião que ele quer ensinar. PA-18. Porque ele sabe voar o avião e graças a Deus aí está botando um monte de gente para voar o PA-18. Claro. Né? Mas vamos lá, esse caminho de volta, a gente até pensou nisso, mas qual é o problema no caminho de volta? Esse cara está bem empregado, ele está numa hora que ele não quer... É que tem que ser assim, ó, tipo o meu caso. Eu não vou partir para um emprego... na aviação executiva hoje, né? Porque eu já fui empresário da aviação executiva, aviação agrícola. Então, teria que ser uma pessoa com esse perfil, entendeu? Ou seja, que isto, primeiro vai manter ele vivo. Lógico que tem que ter algum retorno. Claro. Não é só isso. Mas é o que botaria um bom ponto de equilíbrio em algumas áreas, vamos dizer assim, de produção de uma escola, né? Eu, por exemplo, eu fui presidente de aeroclube, vice-presidente, eu era presidente do aeroclube de Rivera, no Uruguai, e vice-presidente do aeroclube de Santana do Livramento ao mesmo tempo. Já colaborei no ressurgir de vários aeroclubes, entendeu? E é nosso sócio aqui, né? Isso, sócio aqui, graças a Deus. Sócio do aeroclube de Manaus também. Graças a Deus. E até tu falasse uma hora ali, em off, né? De algumas histórias que Blumenau tem com a aviação. Tu lembra algumas? Eu não lembro agora. Tem o Zeppelin, né? Zeppelin. O Zeppelin, o Graf Zeppelin. Fez voos pendulares, que se chamavam na época, porque eu tinha um amigo que começou... Ele era alemão, não era piloto, tá? E começou a juntar informação dos voos dos dirigíveis alemães para a América do Sul. Então, principalmente, porque ele é aqui de Blumenau, se não me engano. E agora faz muitos anos que eu perdi o contato com ele. E ele começou a juntar material, muito material. Então, na época, existiam voos que se chamavam pendulares, tá? Eles cruzavam o Atlântico e muitos pontos, por exemplo, o Recife era um ponto de ancoragem. Eles tinham uma torre de ancoragem, chegavam.
tá? No Rio de Janeiro, tinha alguns pontos de ancoragem. No resto, o voo pendular, pelo que eu li, era o seguinte: eles lançavam com um cabo uma mala de correspondências e ganchavam outra mala de correspondências e usavam. E aqui, nessa região, houve voos pendulares. Inclusive, eu me lembro que esse amigo me mostrou algumas fotos e tinha algumas cartas desses voos pendulares. Isso Sabia disso, Sérgio? Fazia nem ideia. Mas do Zeppelin tu sabe que veio, passou por Sim, vi Blumenau? foto, né? Claro, porque ele voava até Buenos Aires, né? Por exemplo, Montevidéu era voo pendular, ele lançava correspondências. E aquela companhia, inclusive o Uriarte falou disso, daquela companhia. Sim. Tu tinhas comentado. Da Sindicato Condor. Ele Isso, comentou aqui, dessa companhia também. A Sindicato Condor foi a primeira companhia alemã, Sim. tá, a começar a operar aqui no final dos anos 20, início dos anos 30, que operou até pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Que aí dessa companhia derivaram, porque ela voou na América do Sul inteira. Derivou a Avianca aí, né? Derivou a Avianca, a companhia mais antiga do planeta, né? E essa pista era na Coronel Federsen. Sim, aqui em Eu sei Blumenau, que né? Blumenau, conversando com, eu me lembro, o seu Alex e alguns outros pilotos velhos, e algumas coisas que eu li há muito tempo atrás, Blumenau tem uma história rica de aviação. E seria bom resgatar fotos e tudo, porque a história se perde em segundos. Faleceu alguém olhou para uma mala velha cheia de fotos, toca fogo. Toca fogo. Ou vai pro lixo. Ou nós na enchente de 83, 84, perdemos, né? nós éramos lá na frente, né? Perdeu-se todos os arquivos do Aeroclube e nós tinha foto, tinha muita coisa lá. E esse é uma pena. Eu conversava, por exemplo, com o Sérgio Schmidt, que foi presidente aqui do Blumenau, meu grande amigo, a gente conversava muito sobre isso, sobre a história desse aeroclube. Esse aeroclube, e esta região tem muita história de aviação. E seria bom se alguém da cidade tem porque hoje é tão fácil digitalizar, copiar material, né? Nós entrevistamos há um tempo atrás o Aaron Frecht, né? Ah, é verdade. O Aaron Frecht foi um fotógrafo por esporte, né? Claro. Então ele todo final de semana ele foi paraquedista, ele foi piloto aqui no Aeroclube e tal, e ele vinha com a máquina fotográfica dele. Ele tem muita. Ele falou para mim. Ele falou que ele tem muita foto. Ele deve ter mais de 10 mil fotos. Seria bom, por exemplo. Tinha que ir lá um dia, né, Sérgio? A gente comentou ele está fazendo um digitalizar, por exemplo. E as pessoas que nos ouçam, cidadãos... Sim, se souber, né, entrar em contato com a gente. Claro, aportar material, claro, não vai se não quer se desfazer porque é da família, mas pelo menos permitir ser copiado. Esse ano faz 84 anos, em abril. 84 anos. Seria bom preparar, porque assim é que nasciam os livros. Sim. Escrever um livro da história. Nós estamos preparando um livro para fazer. Seria muito importante juntar o máximo de material. Sim. Porque tudo começa... com planadores. Isso. Aqui foi. Claro, porque, por exemplo, a Alemanha fez várias missões para a América do Sul inteira. Tá? Na época, o governo alemão, falando a verdade, o governo Hitler estava no comando da Alemanha, faziam missões para toda a América do Sul. Por exemplo, a famosa piloto alemã Hannah Reich veio várias vezes ao Brasil, fizeram entrega de aeronaves. Sim. Centenas de aeronaves, planadores Grunau 9, SG-38, Grunau Baby, Gopminhen, vieram naquela época. E depois os Beakers, vieram muitos Beakers para o Brasil. Naquela época? Sim. Focke-Wulf, por que a fábrica do Galeão, as primeiras aeronaves que produzem, depois os Muniz, são os Focke-Wulf FW-44, o Steiglitz, um treinador radial, motor radial, treinador primário, que foi usado pela aviação do Exército, por FAB e Marinha. Construíram os bombardeiros, os FW-58, e o único hoje totalmente restaurado, original, está no museu no Rio, que sobrou. Então, na época, a Focke-Wulf pretendia produzir um quadrimotor no Brasil, o F200, FW200 Condor, que voou na Cruzeiro do Sul, voou no Sindicato Condor. Então, tudo começa com essas missões alemãs. Daí nasce Varig em 1927, VASP, nascem quantas companhias nascem que começam com o Condor Syndicate? Olha só. E a juventude, na época a juventude nazista, era que criava
os clubes de voo. E começaram quase todos como clubes de voo. Sim. Aqui, na verdade, foi 1936, Sérgio, que começou como clube de voo, que era Clube de Voo Blumenau, o nome. Mas não sei, fala conta aí, nas 83. histórias fala que é Clube de Voo Blumenau. Depois virou, em 41 virou Aeroclube Blumenau. Eu tenho um artigo na minha biblioteca lá na Até tem que resgatar isso, acho que foi 1936. A maior quantidade de aeroclubes fundados no Brasil se dá entre essa época, 36, 38, até 48, né? Até 52 é o maior. E infelizmente fecharam muitos, né? Muitos, né? Pelo que eu já ouvi falar, assim, conversando com gente mais velha, sim. Tá? E fecharam praticamente a metade dos aeroclubes do país. Né? Ou mais da metade. Eu diria que mais. Mais da metade, né? Se tu pegar Santa Catarina, só se pegar Santa Catarina, quantos tem hoje ativos, né? São poucos, né? Eu me lembro, por exemplo, no Rio Grande do Sul, lá na minha região da Campanha. Né? Sim. Que, vamos dizer, era a região mais rústica, não tinha indústrias, então não tem industriais, tu tem gente que vivia só do campo, tinha menor poder aquisitivo. Por exemplo, ali na minha região tinha o Aeroclube de Santana do Livramento, o Aeroclube de Quaraí, o Aeroclube de Uruguaiana, o Aeroclube de Alegrete. Tá? Que tem ainda, né? Alegrete tem ainda. Sim, mas o resto desapareceu. Pequeno, né? Só, né? Aeroclube de Bagé, Aeroclube de Dom Pedrito, Aeroclube de Lavras do Sul. Só ficou de Alegrete. Caçapava do Sul. Sim, foram desaparecendo. E assim, no estado deve ter muitos. Eu acredito que mais da metade dos aeroclubes do país desapareceram. Justamente por causa disso, né? E assim, tem a questão da paixão, tem a questão do envolvimento, e sabe tem uma várias coisa coisas também assim. que judiou muito no desaparecimento? Pressão imobiliária. Porque, lamentavelmente, houveram 2 grandes campanhas no Brasil para fomentar a aviação. Tá? Feitas no governo Getúlio Vargas. Tá? A última foi o Assis Chateaubriand, que era um jornalista, que foi a campanha de Asas do Brasil. E quando o governo doava os paulistinhas, doava não só paulistinhas, era Bueiro, lá na frente. P-18, doava muitos aviões. Então, mas depois, quando entrou a ANAC, não doou mais nada, né? Não. Foi só no DAC, né? Só no DAC. O que aconteceu? Nessas épocas se fomentou muito e o governo vinha, que foi o caso de Santana do Livramento, comprava o campo, que era campo de aviação, a maioria eram campos de aviação, e escrituravam no nome da prefeitura. Então as cidades foram crescendo em torno, que no caso aqui. Aqui não é diferente. E a pressão imobiliária, então os prefeitos, muitos maliciosamente, extirparam muitas pistas. Sim. Muitas pistas. Essa pista aqui, ela é do governo federal. Por isso que ela está até hoje aqui. Claro, se fosse municipal, já era. Eu acho que dificilmente. Porque para levantar um hangar aqui, você tem que ainda pedir autorização para o Sindacta. É federal essa pista, da União. Mas é que lamentavelmente, e assim desapareceram quantas pistas? Não acaba de desaparecer o Carlos Prates, em Belo Horizonte? Um aeródromo com o Aeroclube de Minas Gerais, vários aeroclubes de Minas Gerais, um aeródromo com aproximadamente umas 1.200 aeronaves baseadas lá, com trânsito brutal. Hoje tem poucas escolas, por isso que a qualidade das escolas, elas têm que elevar. Tem, mas é o que eu continuo insistindo. O problema é a qualidade da formação básica. Os instrutores, não é uma questão de material humano, o material humano é bom. O problema é o tipo de formação e a velocidade entre que o cara está... Que está saindo. Todo mundo quer... Não, eu não digo que esteja errado, não está errado. Eu queria uma projeção para sair o mais quanto... Mas está também, porque está muito rápido. Está muito rápido. Está muito rápido. Então, eu não sei como vai ser subsanado esse problema, mas o problema da segurança operacional nasce, na minha opinião, e pelo que eu tenho visto na minha experiência, nasce na formação básica. Sim. E lá na frente, depois... Eu tenho amigos, por exemplo, colegas de curso, desde o meu PP, que são diretores chefe de equipamento, diretores de instrução em companhias, tudo, e todos falam a mesma coisa. Legal.
Rodrigo, quero fazer uma pergunta. Essa pergunta, na verdade, o Sérgio quis fazer, mas daí eu vou fazer porque o Sérgio não quer fazer, daí eu vou fazer. Sempre assim. Não, a pergunta, vamos colocar que é a pergunta da nossa audiência, né? O que é javolei? Não é javolé. Como é que é? Je lo volé. Javolei. Não, je lo volé. Então explica para nós o que é. Je lo volé. Eu voei. Eu o voei. Porque assim, ó, o que acontece? Quando botam alguma aeronave diferente, assim, nos grupos que ele tá e tal, eles botam a figurinha dele, já voei. Mas tá escrito em português, já voei. Mas é je lo volé. Então conta para nós. Isso foi uma história divertida, como uma anedota. Não me lembro se foi 1990 ou 91. Na Argentina é montado um blimp, um dirigível. Na época era o segundo maior do mundo, para a empresa de lácteos La Sereníssima. Existia outro igual nos Estados Unidos, que era o da Fuji, que sempre estava presente em Oshkosh. E essa mesma empresa montou um em Buenos Aires. Fazia propaganda nos campos de futebol. Só que o da La Sereníssima era tipo aqueles da Goodyear que estão lá em Long Beach. Tá. Só que mais moderno. Tinha luzes LED, então fazia escrita e tudo. Olha só. A gôndola era menor que o da Fuji nos Estados Unidos, porque o da Fuji eu vi ele lá em Oshkosh, não voei nele, mas eu vi ele em Oshkosh. Era bem maior a gôndola, não me lembro quantas pessoas levava, mas era mais de 15. Sim. Ou mais de 20. O da Sereníssima não. Era menor a gôndola porque tinha todo aquele peso de luzes, computadores, e os LEDs naquela época eram gigantes, né? Aí eu estava na cidade de Paysandú, no Uruguai, fronteira sobre o Rio Uruguai, fronteira com a Argentina. E esse dirigível tinha prefixo americano. Então ele tinha que sair da Argentina cada tanto tempo para renovar a licença de entrada. Então, como eu voava muito para a Argentina, tinha muitos amigos, um amigo me disse, olha, tá indo dirigível aí para Paysandú. Eu, cara, casualmente eu vou estar, porque minha primeira esposa era de Paysandú. Aí vou para... E aí está em Paysandú, que era Semana Santa. E o dirigível vem a Paysandú para ficar durante toda essa semana. E foi engraçado, então ele chegou lá com todos os seus caminhos de apoio, todo aquele deslocamento, muito legal. E o comandante argentino, tinha um comandante americano, que tinha milhares de horas voadas na Guarda Costeira Americana, porque, para quem não sabe, até o dia de hoje a Guarda Costeira Americana usa blimps para reconhecimento marítimo. E muita gente não sabe, eles operaram muito durante a Segunda Guerra Mundial no Brasil. Houveram várias bases de blimps. Olha só. De dirigíveis de observação e busca de submarinos e tudo. Recife, Natal, Salvador, operaram no Brasil. Tripulado, lógico. Sim, durante a Segunda Guerra Mundial. Aí, nessa semana que teve, o comandante argentino era um conhecido, Rolf Oxinger. Ele era o chefe de pilotos da Aerolinhas, tinha sido, porque já estava aposentado da Aerolinhas, tinha sido o chefe de pilotos da Aerolinhas Argentinas, tinha sido campeão mundial de planadores uma vez, vice-campeão em 2 oportunidades, uma pessoa muito querida. Eu às vezes eu visitava, ele tinha uma casa num aeroclube em Zárate, um lugar muito bonito, que tem muito planador, perto de Buenos Aires. Quando eu vi que era ele, fui cumprimentá-lo, aí ele me apresentou o comandante americano e me convidou para fazer um voo no dirigível. Tá bom. Acho que 2, 3 dias depois aconteceu o tal voo, voamos 5 horas e pouco. Aí eu me permitiu pilotar, é uma coisa meio esquisita, porque como o centro de pressão e o centro de gravidade são um em cima do outro, tem os comandos, é bem esquisito. Ou seja, diferente para a gente que está acostumado à dinâmica de um avião. Sim. Aí foi legal, terminamos o voo. Aí, quando terminou o voo, estava o prefeito da cidade também a bordo, eles trouxeram uns diplomas para entregar, e o seu diploma com a foto, toda a equipe. Quem já voou? E aí, no diploma, a tripulação assinou. E na capa do diploma dizia Je lo volé.
Aí eu peguei meu diploma, beleza. Uns dias depois, eu tô Tu tem esse diploma? Tenho. É? Sim. Estou com uns amigos num churrasco em Montevidéu, no aeroporto executivo de Ángel Adame. E aí mostrei, olha, Luiz, eu vou esse troço aqui, porque sempre me falei, brincadeira, né? Cara, isso tu já deve ter voado, porque... É porque todo mundo fala que ele voa tudo, né? Não. Daí já voei. Cara, aí o que acontecia? É que no Uruguai a aviação é muito pequena, muito limitada. Sempre foi. Entendeu? O país é muito pequenininho. A maior distância é 636 quilômetros. Então a aviação nunca foi um exponencial, entendeu? Então, claro, normalmente um piloto não voava naquela época mais que 3, 4 tipos de aeronaves diferentes. Sim, entendeu? É diferente de nós. Tu, por exemplo, aí tem quantos tipos de aeronaves tu voa? Então, aí eu mostrei o diploma, claro, e eles sempre faziam, pô, eu vou outra leve, vou planador, já lo volé. E aí ficou uma brincadeira. Ó, esse tu, jo lo volé, não. E aí nasceu. Mas como é que veio pro Brasil? Como é que a turma descobriu aí? E porque como eu era presidente do aeroclube no Uruguai, no Brasil, voando em ambos países, todo mundo me conhece. Eu fiz toda a minha aviação no Brasil. Isso acabou passando. Aí foi embora. Não, aí sabe como passou? Então é de tempo isso aí, não é? Claro, isso começou, sabe quando passou? Num dos Ebraves no Aeroclube do Rio Grande do Sul. Porque a turma de Montevidéu vinham 40, 50 aviões do Uruguai para as festas, tanto em Alegrete, mas principalmente no Ebrave, lá feito pelo Machado no Aeroclube do Rio Grande do Sul. E aí a turma brincando, e aí passou. Daí te entregaram, na verdade. Não é me entregaram. Era uma brincadeira que todo mundo fazia. É que daí pegaram isso aí hoje, né? Botaram lá um emojizinho. Já volei. Jolo volei. Já volei. Jolo volei. Mas tem um lá que tá escrito já voei. Mas tá mais escrito. Mas o correto, como diz no diploma... Legal. E tu voa... Poxa, tu tem um caça que tu voa, né? Um L-39. Sim, mas não é meu, né? Não, vamos lá. Não, mas tu disse que tu tem. Não, mas que tu voa, né? Vai lá. Tu voa vários aviões, né? Sim. E tem algum aí que tu tem ainda vontade de dizer, cara, esse aqui eu não voei, eu não volei e quero já voei. Como todo aviador. Qual? Não existe. Não. Mas tu não tem aquele avião que diz, cara, esse ali bateu na trave e tal, e eu quero voar esse avião. É que não tem como dizer um ou dois. Eu tenho muitos aviões que eu gostaria de voar, entendeu? Muitos. Pilotar. Um DC-3 é um avião que eu gostaria. Que seja. T-6 tu já voou? Sim. Já voasse? Já voei várias vezes. O Skymaster, né? Tu falou que já voa. Skymaster, sim. Skymaster é um avião que tá naquela minha lista lá. Skymaster é legal. Legal, né? Gasta bastante gasolina, não anda, não decola, mas é legal. É legal, né? Barulheta. Planador, né? Tu voasse muitas horas de planador, né? Eu competi bastante em planador. Sim. Sabe, 4, 5 campeonatos. Sim. Caça, tu só voou com o L-39? Não, voei porque dentro da minha vida eu sempre gostei de história de aviação. E isso acabei me relacionando com gente que escrevia sobre história de aviação de algumas revistas. E isso acabou me incluindo nesse meio. E acabei escrevendo artigos durante muito tempo para algumas revistas no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Austrália, na Nova Zelândia. Mandando artigos históricos. Eu tenho um arquivo pessoal muito grande fotográfico de fotos feitas por mim e fotos não minhas. Eu fui juntando essas histórias aqui. Você perde muito rápido a história, principalmente na versão sul-americana. Então isso me conectou no mundo e isso me permitiu aceder a algumas aeronaves militares em outros países. Sim. Entendeu? Sim. Voei Tucano, T-27. Tu voa T-27? Voei T-27, voei T-25, voei o treinador primário produzido no Chile, o Pijam, voei 2 vezes o Pijam. Então, e disso tudo, o que tu tem vontade de voltar a voar e dizer, cara, eu preciso voltar a voar, eu preciso fazer isso aqui? Sabe que eu gosto? Sei. Às vezes... Eu já sei a resposta, vai. Não, eu gosto do ultraleve primário, mas planador. Um planador. Planador é algo que tá, sabe? Eu estou pronto para rechecar minhas carteiras de novo. Cara, planador, quando eu voltei agora, né? Voar o Grob aí, cara, parece que tu volta lá no 30 anos atrás. Cara, eu faz 5 anos que eu não vou, ou 4 anos que eu não vou planador.
Aí, mas eu sinto... 4 anos que eu não vou para nada, sabe? Meu último voo foi lá em Osório, Sim. no L13, no L23, lá de Osório. E ele é instrutor também, Sérgio. Pode nos ajudar aqui, né? Com Checar certeza. as carteiras aí e ajudar. Com certeza, já falamos isso com o Zibo. Falar, o Zibo vai gostar. Sim, o Zibo já me disse, já me cobrou várias vezes. Rebocador a gente tem bastante aluno agora. Também já reboquei muito, Então, porque tu pode, o piloto planador pode rebocar. Eu Então, já reboquei muito. legal também. Pessoal, o bate-papo tá bom, né, Rodrigão? Uma delícia. É uma enciclopédia, né, Sérgio? Não, mas, por exemplo, enciclopédia Uriarte, enciclopédia, aqui tem muitas enciclopédias. Eu não me considero enciclopédia. Não, mas sim. Não, enciclopédias não, aqui tem uns caras fera aí. Tem o Balk, semana que vem é o Balk. Não, tem. Né? Mas, por exemplo, hoje que a gente falava Blumenau, sim. E teve muitas histórias de aviação e teve muita gente importante. Aqui, sim. por exemplo, viveu até os seus últimos dias, aí, até 2016, seu Martin Dreves, o segundo maior as da caça noturna alemã, da Luftwaffe. Isso aí. Na realidade, não era piloto da Luftwaffe, né? Ele era... Pouca gente sabe, e também quem estudava e convivia com o Martin sabe que tem várias pessoas que estavam ligadas ao Aeroclube e conviviam com ele. Sim. Ele era do Exército Regular, ele era Wehrmacht. Sim. E a Wehrmacht, se eu não me engano, teve só 5 unidades aéreas. Sim. Eu tenho algumas horas de vídeo gravadas com o Martin. É mesmo? Sim. Ele era muito amigo de Gilberto. Ele era muito amigo de Giba. O Giba. Ele era bem amigo do Giba. Muitas horas de vídeo. É verdade, esse cara faleceu ano passado. O Alex. O Alex. Outra. Ele é uma lenda da também aviação. é lenda. Um grande na aviação, né? Santa Catarina sempre teve bons de aviação. E nós temos o hangar 33 do Denis aí, né? Torcemos pro Denis abrir esse troço, né, Denis? né? O que tu acha? Mandar umas camisetas da hangar 33 pra nós, né? A minha tá surrada, Tá surrada, cara. Faz 10 anos que eu tenho essa camisa. Nós podíamos estar camisa. fazendo um merchandising aqui agora, né? Um abraço pro Denis aí. Denis é um amigão. Um abraço, um beijo no coração dele. Pessoal, obrigado, Rodrigão. Obrigado sempre bom conversar contigo, um aprendizado. Sérgio, obrigado. Amigos. Um abraço. E obrigado aí a todos os nossos ouvintes, todos que estavam escutando, vendo, ouvindo esse programa, que vai ao ar daqui uns dias. Não sabemos o dia ainda, mas quando chegar no ar você vai ver. Um abraço aí e um abraço também para todos os nossos apoiadores. A Nuvem, Flyjet Aviation, Valhall, Hangar 33, Labela Pizzaria, Protesul e Ruka Motos. Um abraço, até o próximo episódio.